Aninha. A Aninha tá comendo ali, coisa boa. Vamos começar então, gente? Já oramos aqui. Soninha, você tá virada de lado, o que será? Acho que é aqui. Aí, ô Glória. Aí ficou melhor, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje a gente já finaliza esse último capítulo de 1 Coríntios e já entramos em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 1. Diz assim, vamos lá. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, ou em algumas traduções, seja anátema, né? Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo está finalizando essa carta. Tem alguém aí com o áudio aberto. Vamos ver quem é? Será que é você, Soninha, que está com o áudio aberto? Eu não estou conseguindo ver aqui. Vê para mim. Tá dando ruído. Ih, joia. Paulo está finalizando essa carta de 1 Coríntios, que foi escrita justamente pouco tempo depois, né, ou algum tempo depois que ele passa ali um tempo de quase 3 anos com os irmãos ali na região de Corinto, né, e houve então alguns problemas sobre vários aspectos. A gente viu durante toda a carta de 1 Coríntios, problema com doutrina a respeito do casamento, a respeito da ressurreição, a respeito da ceia, a respeito de oferta, a respeito de comida sacrificada a ídolos, a respeito das mulheres. Então, tantas dúvidas que foram surgindo, ou tantos problemas, né, que foram surgindo dentro da igreja de Corinto, dentro daquela região. E Paulo, então, avisado principalmente por Timóteo e pelos irmãos que estavam ali, foi tentando corrigir isso durante toda essa carta. A carta é grande, a carta foi bem
bem extensa, né? Se a gente tivesse que ler essa carta inteira de uma só vez, ela ficaria durante um tempo aqui sendo lida e muitos problemas estavam sendo mostrados ao mesmo tempo. Então eu acredito que eles também tiveram que digerir essa carta aos poucos, porque eram muitos problemas, eram muitas situações que Paulo foi então escrevendo e admoestando-os, né? Que é corrigindo os erros doutrinários que eles estavam tendo. Eles foram muito bem ensinados durante o período que Paulo esteve ali com eles. Paulo realmente gastou os seus 3 anos em que ele fica ali na cidade de Corinto ensinando esses irmãos com respeito às coisas de Deus, às coisas do Espírito, como ser um cristão verdadeiro, baseado na palavra, o quanto o evangelho era rico e poderoso para salvar, e ele fez todo esse trabalho. E aqui então ele está finalizando isso para nós, com esse término dessa carta, dizendo que os irmãos se preocupassem com essa questão da coleta, e a gente vai entender isso muito bem no início já de 2 Coríntios, porque o que está acontecendo, gente? Paulo está em suas viagens missionárias ao redor de todo o Império Romano. Na verdade, nessa época, a gente já viu aquele mapinha das viagens missionárias de Paulo. Em Atos mostra muito bem isso. Quem estudou comigo Atos viu o quanto ele andou, né, durante as suas 3 viagens missionárias. E essa daqui foi uma delas. Só que o lugar que mais estava passando por dificuldades, onde era, gente? Era justamente o início de tudo, era Jerusalém, era a região ali da Judéia, né, onde tudo tinha acontecido, onde a igreja tinha começado a partir de Atos 2, onde os primeiros discípulos foram então forjados por Jesus durante os 3 anos e meio de ministério. Tudo estava ruindo lá em Jerusalém. Por quê? Porque o Império Romano estava oprimindo ainda mais os cristãos que estavam ali em Jerusalém. E Paulo sabia, recebia notícias. Ele estava em viagem missionária, mas ele recebia notícias. Vira e mexe, ele conseguia viajar, né? Inclusive lá para Antioquia, voltar para a base missionária deles ali. E lá ele recebia muitas notícias a respeito de Jerusalém. E qual era a principal ênfase nesse momento que a gente vai ver a partir da 2ª carta aos Coríntios? Eles estavam justamente agora, as igrejas ao redor do Império Romano, ao redor do mundo, vamos dizer assim, porque esse era o mundo que eles conheciam naquele momento, eles estavam se ajudando mutuamente. Então as igrejas, Paulo incentivava o corpo de Cristo ao redor do mundo, do Império Romano, a levantar ofertas para Jerusalém, para os irmãos que estavam passando muitas dificuldades. E dentre essas dificuldades, o principal era a fome, né? Eles estavam passando muita fome lá em Jerusalém. Se vocês olharem para a parte histórica desse momento da história, nós estamos falando por volta do ano 55, né? Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é mais ou menos isso. Ano 55, 56, é isso mesmo, ó, entre 55 e 57 depois de Cristo. Então nós estamos caminhando para a última década, que é entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo, que foi justamente a época mais difícil para Jerusalém, com Nero e com Tito, né, como imperador ali do Império Romano, trazendo realmente toda a destruição total de Jerusalém e do templo. Então, todo cristão ou todo judeu que estava ali em Jerusalém, eles estavam passando por muitas dificuldades, por causa das revoltas, por causa das divergências políticas e religiosas desse momento. Então, Paulo, quando ele faz essa chamada no início do capítulo 16, não é por acaso. Ele já vinha falando sobre isso, provavelmente, quando eles estavam reunidos nas cidades, quando eles ouviam as notícias que estavam chegando de Jerusalém. O povo, os cristãos, os judeus, os irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano estavam passando muita dificuldade financeira, muita dificuldade de fome, muita dificuldade de escassez e de diversas formas. Então Paulo diz assim: quem pode, então comece a fazer ofertas voluntárias para ajudar os irmãos. E ele justamente começa o capítulo 16 lembrando isso para eles. Irmãos, façam essas coletas ou separem esse valor financeiro para que quando a gente chegar até vocês ou quando a gente pedir o envio dessas ofertas, nada seja pesado para ninguém.
Porque é diferente a gente pegar num dia só, tirar R$1.000 para mandar de oferta missionária, do que se a gente pegar por mês ou por semana R$100, R$200, R$50 e ir separando do nosso orçamento, né? Visto que aqui a gente tem diversos tipos de atividades, né, dessas pessoas que estavam aqui ofertando. Então, cada um tinha a sua forma de ofertar, a sua forma de separar o seu dinheiro, vamos dizer assim, da época, né? O ouro, a prata, eu não sei como eles agiam nesse momento, mas cada um tinha a sua maneira. E Paulo só lembra que um dos chamados da Igreja de Cristo nessa terra é ser esse coração voluntário, é ter esse coração voltado para o próximo, é amar o próximo como a si mesmo, é ver o teu irmão passando necessidade e socorrê-lo. Não adianta só pregar o evangelho de prosperidade ou de bênçãos sem então socorrer o nosso próximo que está do nosso lado. Isso é hipocrisia. Se você prega o evangelho e esse evangelho não traz, inclusive, socorro para aquele que está precisando no momento, então ele se torna vão, né? Ele se torna muito vago, ele se torna hipócrita, né? Porque não é esse evangelho que Cristo então nos chamou a viver. E Paulo, como um bom rabino, Paulo, como um bom judeu, ele sabia muito bem disso. Eu tenho visto nesses últimos dias algumas coisas a respeito de ofertas, primícias. A gente tem conversado, inclusive, aqui em casa sobre isso. E uma curiosidade que eu vi das leituras e dos estudos aqui é que os judeus, gente, até hoje, isso é até os dias de hoje, quem tem o costume de ver vídeos aí sobre Israel vai saber do que eu tô falando. Os judeus até hoje, nas sinagogas, a forma com que eles levam as suas ofertas, as primícias, o dízimo ou qualquer outro tipo de oferta voluntária que eles levam para as sinagogas, elas são extremamente voluntárias, primeiramente, lógico, mas uma curiosidade é que o judeu ele não faz essas ofertas dentro da sinagoga. Ele faz essas ofertas já quando ele chega na porta da sinagoga. Existem como se fossem pequenos caixinhas de correio, sabe, como se fossem as nossas caixinhas de correio? Nas sinagogas existem várias caixinhas de correio já na entrada da porta. E ali em cada caixinha está escrito o tipo de oferta que você vai estar depositando. Então, se é o seu dízimo que você está entregando, é em uma caixinha. Se é primícia, é em outra caixinha. Se é uma oferta para missões, é outra caixinha. Então, assim, existem várias caixinhas já na entrada da sinagoga e é ali que o judeu deposita. Então, Paulo, como bom rabino, como bom judeu, ele sabia muito bem o quanto a igreja, o quanto Deus, desde o Antigo Testamento, ensina o seu povo a ser esse povo extremamente voluntário, generoso, que tem realmente entendido que a sua prosperidade depende justamente dessas sementes que são lançadas. Sementes lançadas no reino de Deus prosperam e muito. E quem vive isso no seu dia a dia sabe do que eu estou falando. E quem ainda não vive, que você possa realmente olhar para a palavra, buscar esse entendimento e começar a fazer. Porque são sementes que frutificam a 30%, a 60% e a 100%. Porque a palavra de Deus dá respaldo para isso. Então Paulo está dizendo, irmãos, nós precisamos nos preocupar principalmente com essas coletas financeiras para enviar ofertas para os irmãos que estão passando muita necessidade ao redor do Império Romano, mas principalmente para Jerusalém. Por isso que ele vai falar justamente aqui de ir para Jerusalém no meio. Vamos ler de novo rapidinho aqui, a gente então consegue entender agora esse contexto do que Paulo está falando. Capítulo 16, versículo 1 novamente. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo já tinha dito isso para os irmãos lá na Galácia, como é que eles tinham que fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então Paulo fala, é um pouquinho cada semana, é um pouquinho a cada dia que vocês se reunirem, né? No primeiro dia da semana, que poderia ser ou no sábado à noite para o judeu, né? Que seria o final do Shabat, ou o domingo também poderia ser esse dia que Paulo está falando aqui.
Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Você está vendo para onde ele está mandando as ofertas? E ele diz que ele vai mandar essas ofertas com irmãos que eles mesmos disponibilizarem entre eles para fazer essa viagem missionária, para ir até Jerusalém levar essas ofertas. Então o foco de Paulo nesse momento era socorrer a igreja de Cristo, os irmãos, o povo que estava lá passando por muita dificuldade em Jerusalém, por conta do Império Romano oprimindo, matando realmente todo cristão que se dissesse cristão, ou toda pessoa que se dissesse seguidor de Cristo, ou mesmo todo judeu, né? Os judeus também começaram a sofrer muita opressão nesse tempo por parte do Império Romano, tá? Então não só os cristãos, o cristianismo sofre ali em Jerusalém, mas agora também os judeus. Eles começam realmente a ser totalmente oprimidos, e por isso no ano 70, Tito, né? O imperador Tito, ele faz toda essa devastação no Império Romano, em Jerusalém, por conta dos judeus. Tem aquela questão do fogo que Nero colocou, aí há questões históricas, né? Nero bota fogo em Roma, numa parte de Roma, de Jerusalém, ou de Roma, melhor dizendo, né? E põe a culpa nos cristãos. Então, tudo isso fez com que o Império Romano também se voltasse para os judeus, não só para os cristãos. Então, a opressão fica maçante nesse momento da história, e por isso que Paulo está pedindo socorro para os irmãos ali também da cidade de Corinto, para fazerem essas ofertas e enviarem pessoas depois para Jerusalém com essas ofertas. Então seriam homens que teriam cartas de recomendação, né? Olha, esse cristão é um verdadeiro cristão aqui na cidade de Corinto, e ele pode ser então enviado para Jerusalém com essas ofertas que nós separamos. Aí ele continua: depois de passar pela Macedônia, versículo 5, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então Paulo começa a dizer os próximos passos, né, que eles vão dar, tanto ele quanto Timóteo, Apolo e outros irmãos inclusive. Então ele começa a finalizar a carta dizendo onde cada um vai estar nesse momento em suas viagens missionárias, e o desejo de Paulo era ir novamente para Corinto e permanecer algum tempo ali com os irmãos. Versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Nós vamos perceber na segunda carta, e por isso que Paulo finaliza aqui também, e durante toda essa carta de 1 Coríntios, a gente falou algumas vezes dessa questão da arrogância, né? Do quanto os irmãos de Corinto se achavam autossuficientes, de que eles não dependiam da ajuda de Paulo para continuar ensinando eles, mas que eles já tinham a suficiência, né? Eles já tinham eles não dependiam de mais ninguém para ser cristãos ali. Eles achavam que os irmãos que eles tinham ali, as pessoas que eles tinham ali no comando deles, na liderança dessa igreja, já era suficiente. E vários momentos Paulo mostra pitadas para nós de que ele queria ver esses irmãos
que estavam se achando tais ali na igreja de Corinto, no corpo de Cristo, que eles mostrassem poder de Deus, não só palavras, né, persuasivas. Eles estavam levando muitas pessoas, inclusive, a se desviar do verdadeiro evangelho. A gente viu isso, por último agora, com a questão da ressurreição. Já tinha gente duvidando sobre a ressurreição dos mortos, né? Então a gente percebe que a igreja de Corinto, ao mesmo tempo que ela cresceu muito, ao mesmo tempo que ela se fortaleceu muito, ao mesmo tempo que ela tinha muitos dons, ou todos os dons espirituais, ela era uma igreja muito avivada, era uma igreja cheia de Deus, mas dentro dela existiam as pessoas que estavam minando essa fé dos irmãos, que estavam de forma genuína servindo a Deus ali. E isso é um perigo. Dentro de qualquer igreja isso é um grande perigo. Dentro do corpo de Cristo isso é um grande perigo. Por quê? Porque a gente começa justamente com pequenas palavras, com pequenas rebeliões, com panelinhas, né, que se juntam para falar sobre a liderança, para falar sobre situações que você não concorda. E isso pode fazer com que você se enfraqueça espiritualmente e faça o teu próximo ver coisas que ele talvez não estava vendo. Então nós precisamos nos preocupar com a unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que o Espírito Santo realmente deseja fazer no corpo. E não olhar no individual e não ver capacidade em um ou em outro, não. E é isso que Paulo está pedindo para que eles tomem cuidado com essa questão de desprezar pessoas que estavam chegando ali na cidade de Corinto, de passagem ou não, mas que estavam ali para ajudá-los, para fortalecê-los, para ensinar um pouco mais, para compartilhar experiências no Senhor, né, para testemunhar aquilo que Deus estava fazendo, inclusive em outras cidades. Então, os irmãos de Corinto, Paulo está os alertando a fazer tudo em amor, que nós possamos nos voltar para Deus baseados no fundamento, que é o amor de uns para com os outros. Não há ninguém mais sábio, não há ninguém mais espiritual do que o outro. Quando nós falamos de corpo de Cristo, a honra precisa ser igual para todos, né? A alegria tem que ser igual para todos, a comunhão precisa ser com todos, né? Então, a maior preocupação para mim, gente, dentro da carta de 1 Coríntios de Paulo, era fazer esse povo entender que o que estava fazendo eles se dividirem, o que estava fazendo eles terem brigas litigiosas, né? Os irmãos estavam levando uns aos outros para a justiça. Nossa, nós vimos tanta coisa. Se depois vocês puderem voltar um pouquinho nesses vídeos sobre a igreja de Corinto, voltem. Porque pensa numa igreja, ao mesmo tempo, extremamente rica em todos os aspectos espirituais, mas ao mesmo tempo pobre demais, porque estava se voltando para o seu ego, para o seu eu, estava pensando em si mesma, cada um olhando para o seu umbigo, e isso faria com que eles então se perdessem ao longo do caminho aí, porque não há como subsistir, né? Não há como permanecer se houver tanta divisão no meio do corpo de Cristo. Então Paulo está os recomendando que façam as coisas com mais amor, recebendo os irmãos em amor que estiverem passando por ali, né? Apolo nem queria ir nesse momento ali. Será por que Apolo não queria viajar para Corinto junto com Paulo, né? Será que as notícias a respeito dessa cidade, do povo que estava ali, já não estava chegando, né, nos ouvidos desses missionários, desses homens que estavam ali junto com Paulo no ministério, ajudando nessas igrejas a se fortalecerem? E Apolo diz, não quero ir agora para Corinto, não. Corinto está uma cidade muito problemática, né? Os irmãos estão desprezando a gente que está chegando lá. Pode ser, né? A Bíblia não relata para nós, mas pelo contexto de toda a carta a gente pode entender que existiam sim essas problemáticas que deviam ser resolvidas entre os irmãos, e que fica aí um alerta para mim, para você, para que nós também, como corpo de Cristo, estejamos alertas nesse sentido com os nossos irmãos. Amém? Ele termina então a carta, versículo 19, dizendo: as igrejas da província da Ásia enviam saudações, Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saudem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês.
recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo saúda, junto com todos os irmãos que estão com ele. Ele está escrevendo de próprio punho. Então, essa carta foi redigida, talvez, por algum outro irmão que estava ali junto com ele, né? Mas, quando chega ali no final, ele diz que ele está escrevendo com a própria pena. É a mão dele que está escrevendo essa saudação final. Amém? Então, vamos para 2 Coríntios? Vamos entrar nessa carta aí para a gente compreender agora o que está acontecendo. Já é um pouquinho mais à frente, né? Estamos ainda entre o ano 55 e 57, aproximadamente, mas já se passou mais um tempinho e então Paulo é obrigado a escrever uma segunda carta para os irmãos lá da igreja de Corinto. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Percebam que a maioria das vezes, para algumas igrejas, Paulo sempre inicia a carta dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Será que vocês acham que alguém gosta de ser apedrejado, ser chicoteado, apanhar, né? Sofrer vários naufrágios, sofrer perseguição por conta própria? Alguém gosta disso, gente? Jamais. Então, Paulo, quando ele inicia essas cartas para as igrejas, o que ele está dizendo é assim: irmãos, todo sofrimento que eu tenho sofrido não é por acaso, não é porque eu gosto de ser masoquista, né? De sofrer as coisas, de sofrer perseguição, de sofrer açoites, prisão. Não, isso é um chamado, isso é algo além da minha própria vontade. Hoje eu não sirvo mais a mim mesmo. E esse precisa ser o anseio de todo cristão. Quando nós começamos a compreender que existe uma mortificação, existe uma cruz mesmo a ser carregada por cada um de nós todos os dias. E se essa cruz ela não estiver no lugar certo, que é justamente nos nossos ombros, dizendo: Jesus, o que é que eu preciso mortificar hoje? O que é que eu preciso renunciar hoje? Paulo está dizendo: eu não sou apóstolo de Cristo por vontade própria, mas pela vontade de Deus. É Deus quem tem me chamado para isso. E por que Paulo precisa o tempo inteiro estar reafirmando isso para os irmãos? Porque muitos negavam o apostolado de Paulo. Lembra que Paulo não é dos discípulos de Jesus, chamados lá no ministério de Jesus? Paulo era um perseguidor da igreja. E ele teve que levar esse nome, talvez por toda a sua vida. Ele teve que carregar esse estigma por toda a vida dele, mesmo depois de se converter ao Senhor. Por quê? Porque muitos duvidavam do seu apostolado, muitos duvidavam do seu chamado como apóstolo, porque ele não era da primeira leva dos discípulos, ele não era dessa primeira remessa, né, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, né, e de todos os outros discípulos ali que Jesus chama. Então, Paulo precisa o tempo inteiro estar reafirmando o seu chamado e dizendo que não é vontade dele, mas é um chamado que Deus tinha e ele ia cumprir esse chamado. Então, ao mesmo tempo que Paulo reafirma para justamente bater de frente com esses irmãos que não aceitavam o chamado de Paulo, não aceitavam a autoridade de Paulo apostólica, ele mesmo precisava dizer isso para ele, para que ele não esmurecesse. Porque existem os dois lados da moeda, né? O ser humano, ele tem sentimentos, e Paulo tinha muitos sentimentos, mas ele precisava continuar, porque não dependia só dele, mas dependia de muitas vidas que estavam literalmente dependendo dessa palavra de salvação chegar, desse evangelho de vida ser pregado através da vida dele, ou através de outros irmãos que estavam junto com ele, para que as pessoas fossem salvas. Então, qual tem sido a minha preocupação e a sua preocupação a respeito do evangelho? Será que porque as pessoas estão nos confrontando? Será porque as pessoas estão falando mal de nós? Será que porque as pessoas estão dizendo que nós não temos capacidade, como elas acham que nós não temos, nós vamos parar
nós vamos estacionar o chamado de Deus na nossa vida, nós vamos deixar de falar do amor de Deus para as pessoas, porque algumas pessoas não nos aceitam como verdadeiros cristãos ou acham que nós não temos capacidade. Se nós começarmos a olhar para esses exemplos de homens, não só da Bíblia, mas tantos outros que renderam totalmente a sua vida debaixo de humilhação, debaixo de perseguição, debaixo de possível morte. Nós vamos ver Paulo falar o tempo inteiro isso aqui na segunda carta aos Coríntios. Por quê? Porque o que eles ansiavam, gente, era primeiro pelas vidas que poderiam ser alcançadas, que não estavam, que deixariam de ir para o inferno. Nós estamos esquecendo de que a pessoa que está do nosso lado e que ela ainda não se rendeu ao Senhor, talvez porque nós não falamos para ela do Evangelho, ela caminha para a morte eterna, para o inferno. Então a nossa preocupação não tem sido mais com as vidas que realmente estão caminhando para o inferno, porque já que eu fui salvo, graças a Deus por isso, e eu estou bem, e cada um no seu quadrado. Esse tem sido o pensamento cristão nos dias de hoje. E aqueles que decidem, assim como Paulo, avançar nisso, avançar na pregação do Evangelho, têm sim sofrido perseguição, assim como eles sofreram. Então, assim, ser genuíno em Deus vai trazer um paralelo, né? Duas coisas muito boas ou muito ruins, vamos dizer assim. A parte de salvação de vidas, muitas vidas vão ser alcançadas porque você decidiu cumprir o seu chamado, seja ele qual for, mas muitas pessoas também vão estar sempre contra nós, dizendo que nós não temos o chamado, que nós não estamos sendo capacitados para isso, de que a nossa voz profética não é verdadeira. Então, nós precisamos estar alertas sobre isso e saber qual é a nossa posição no reino de Deus e continuar avançando. Então, eu peço a vocês, nós estamos aí em 13, 14, 15 pessoas, porque tem pessoas que estão em duas, né, na câmera. Então, irmãos, que esse curso ou que os outros que já se passaram sirvam sim, mas de base espiritual para nós avançarmos. Eu não gostaria de ver cada um de vocês, ou eu mesmo, né, estacionados naquilo que nós temos aprendido, mas que isso sirva de pontapé inicial para que cada um de nós avancemos no nosso chamado. Seja ele qual for, seja ele qual for, o Senhor tem nos chamado para avançar. Então, se você ainda não conseguiu entender que você foi salvo para salvar, que o Senhor possa nos despertar rapidamente para isso, para que as vidas que estão perto de nós ouçam o Evangelho de Cristo. E nós já sabemos o que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho completo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos tirar o máximo possível de pessoas do inferno com esse evangelho de vida. Então, Paulo, ele está no primeiro século falando algo, vivendo algo que ele já tinha essa expectativa para aquele século. Lembra que eu falei para vocês que muitos discípulos, muitos apóstolos, muitos cristãos dessa época tinham quase que uma certeza absoluta de que Jesus voltaria dentro daquele período que eles estavam vivendo. Era algo que era latente dentro deles. Eles viviam em função da volta de Cristo. Eles sabiam que se eles morressem, automaticamente não passaria muito tempo e eles ressuscitariam com Cristo. E isso vai acontecer, nós sabemos que vai. Mas percebem que o cenário era tão difícil em vários aspectos, mas ao mesmo tempo era um mover de Deus tão grande, era um avivamento de Deus tão grande por onde o evangelho era pregado, que eles tinham certeza e convicção de que Jesus voltaria naquele tempo. Então nós precisamos voltar a desejar o Maranata, a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo viver cada dia como se fosse o último para nós e como se Jesus estivesse voltando naquele dia, salvando o máximo possível de pessoas do inferno. Então, o mundo
né? O sistema tem nos levado a não pensar nisso, porque nós vivemos em função do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, e o chamado de Deus para essa pregação do evangelho tem ficado para depois, tem ficado para o momento que eu posso. Ir para a igreja tem ficado para o momento em que dá, em que eu consigo, né? Então a gente tem colocado prioridades em outras coisas que não são a que Deus gostaria que nós estivéssemos colocando como prioridade. Então, assim, eu nem sei por que eu tô falando isso, na verdade, gente, não tá dentro do contexto da aula, mas eu tô falando isso porque eu creio que é algo que Deus tem me alertado, tem chamado a minha atenção, e que nós possamos então refletir sobre isso, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e identificar isso. Esses homens e mulheres que foram martirizados no primeiro século, eles tinham a convicção de que eles precisavam gastar a sua vida em favor do evangelho, de tirar o máximo possível de pessoas do inferno, e mesmo que isso custasse a vida deles, eles fariam. Então, como é que nós temos visto isso na nossa vida hoje? Como é que o evangelho tem sido vivido por nós? Como é que esse chamado à salvação tem sido vivido por nós? Vamos continuar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode chamar aí, a gente abre, tá? Então, Paulo está dizendo que ele não foi chamado por vontade dele. Versículo 3, gente, 2 Coríntios 1, 3. Nós vamos ler esse outro trecho aqui até o versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo, ele vai falar esse tipo de texto não só aqui na segunda carta aos Coríntios, mas em outra carta, não me lembro agora, acho que é Filipenses. A gente vai ver isso também, ele falando sobre isso. Então, ele vai falar sobre a questão de Deus ser esse Deus consolador, de Deus ser esse Deus que traz consolo nas nossas tribulações. E percebam que o evangelho que tem sido pregado na maioria das igrejas hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é um evangelho que não fala sobre isso. É um evangelho que não fala que nós devemos ter tribulações. É um evangelho que não mostra que a verdadeira vivência em Cristo vai trazer, sim, perseguição e tribulação. Mas em que aspecto, gente? Dá a impressão de que o problema vai ser na minha conta bancária da minha empresa. O problema dá a impressão de que vai ser com o meu cartão de crédito. A impressão que dá é que vai ser com o carro zero que eu não consegui comprar. Esqueçam. Gente, para com essa ideia. Com essa ideia, eu falo até infantil, né? De que o evangelho, que a vida em Cristo vai trazer tribulações baseadas numa vida cotidiana. Ainda que possa vir a acontecer, mas eu vou dar só um exemplo para vocês para eu entender. O cristão que não olha para a palavra ou não vive uma vida segundo a palavra,
Ele acha que porque ele naquele mês, ele gastou além da conta no cartão de crédito, e quando chegou no dia 5 ou no dia do pagamento do cartão de crédito dele, ele não tem o dinheiro para pagar, porque ele gastou além da conta, ele acha que isso é tribulação. Ele acha que isso é deserto que ele está passando. Não, não, meu irmão. Você está sendo alguém que está fazendo da sua vida financeira algo ruim. Você está administrando financeiramente a sua vida de uma forma ruim, errado. Você não está sendo sábio na sua forma de gastar dinheiro. E aí você acha que é isso que Paulo está falando sobre tribulação. E você acha que é isso que Paulo está falando sobre sofrer tribulações em favor do evangelho. Esqueçam. As pessoas têm misturado má administração financeira, obras da carne, que nós vimos lá em Gálatas, né? Não tem fruto do Espírito, tem obra da carne. E aí vive uma vida totalmente desregrada do evangelho e põe a culpa em ser atribulado por ser evangélico. Não, eu estou sofrendo tribulação na minha vida. Irmão, a gente não sabe o que é sofrer tribulação pelo evangelho, não. O Brasil não há perseguição ainda, ou em nome de Jesus nunca vai haver, de se pregar o evangelho. Você pode falar do evangelho aonde você quiser, gritando aos quatro ventos que ninguém vai te parar. Ninguém vai dizer que você não pode pregar o evangelho. Então nós não temos a chamada perseguição que Paulo sofreu no Império Romano, deles terem que realmente se esconder em cavernas para pregar o evangelho, para falar de Cristo, de não poder expor a sua fé, muitas vezes, na maioria dos lugares, porque era proibido falar sobre Jesus, falar sobre essa fé. Então, isso é sofrer tribulação em favor do evangelho. Então, viver uma vida desregrada em vários aspectos aí da tua vida, no teu casamento, na tua vida financeira, não tem nada a ver com sofrer tribulações em favor do evangelho. E se você tem achado que isso comece a rever esses conceitos na tua vida, para que você alinhe a tua vida segundo os padrões de Deus, sim, uma pessoa que não deve para ninguém, uma pessoa que gasta aquilo que realmente ganha, ser uma pessoa que tem um casamento realmente alicerçado no evangelho. Então, todos os aspectos da vida aí, a palavra de Deus ela tem conselho para nós, de Gênesis a Apocalipse. E então ter problemas em áreas que nós não estamos sendo espirituais, vamos dizer assim, não denota tribulação em favor do evangelho. Mas quando nós verdadeiramente começarmos a renunciar a nossa carne, a renunciar os nossos desejos, a renunciar a nossa vida natural e começar a viver uma vida mais centrada em Cristo, muito provavelmente nós vamos começar a ter alguns inimigos espirituais, sim, olhando para nós com mais ênfase e aí sim procurando perseguir a nossa vida para que a gente não fale do evangelho. E aí a gente pode talvez estar enquadrado nisso que Paulo está falando. Mas Paulo está dizendo que ainda que nós sofremos algum tipo de tribulação, a consolação do próprio Deus estará sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque em toda palavra que eu leio, aonde o povo de Deus, vamos citar Israel para a gente poder entender, porque aqui Paulo já está dizendo que ele é consolado. Mas vamos pegar, por exemplo, algum momento histórico de Israel, lá no Antigo Testamento, em que eles sofriam afronta, né, de algum inimigo. Por exemplo, uma passagem que todo mundo conhece é a passagem de Senaqueribe, né, vindo contra o povo de Deus ali. E o Senhor usa o profeta, então, para dizer para o povo, para eles não se preocuparem, porque pelo caminho que Senaqueribe estava vindo, ele iria voltar humilhado, porque o Senhor daria vitória. Em todas as passagens que eu olho no Velho Testamento, gente, que eu vejo alguma nação, algum povo, algum rei, alguém vindo contra o povo de Deus por uma questão de perseguição, por uma questão de afronta contra Deus, eu vejo Deus se levantando poderosamente para livrar o seu povo sem eles levantarem uma só espada, ok? Ou quando levantavam uma espada era para justamente já derrotar todos os seus inimigos de uma vez só. Sabe por quê?
Porque todas as vezes que nós sofrermos tribulação por causa de inimigos espirituais, por causa de pessoas ou espíritos malignos tentando parar a obra de Deus, você sabe quem vai vir em nosso favor? O próprio Deus. Agora, se as tribulações que eu vivo, que você vive, tem a ver com mau caratismo nosso, com atitudes carnais nossa, não espere que o Senhor venha em seu favor. Porque na verdade a palavra diz que eu vou sofrer as consequências do meu próprio pecado. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui com isso que Paulo está dizendo é que sofrer tribulações por causa do evangelho tem a ver com inimigos espirituais, tem a ver com perseguição por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa da essência do cristianismo, que é a salvação de vidas. Então, quando eu estou falando do evangelho, quando eu estou pregando a Cristo, eu tenho inimigos espirituais tentando me parar, tentando paralisar a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa que está para ser salva. Então, é contra isso que nós devemos lutar, não contra situações do nosso cotidiano. E isso não é tribulação. Nós precisamos alinhar a nossa vida ao padrão da palavra e nós vamos começar a perceber que essas tribulações que Paulo e que outros discípulos falam não tem a ver com isso que a gente acha que é estar no deserto, que é estar atribulado. Bora fechar e voltar rapidinho que eu quero ver se a gente consegue caminhar ainda mais aqui. Vou fechar, tá bom? Abram aí de novo aí rapidinho. Vamos lá, vamos continuar aqui? Eu vou ler de novo esse início aqui do capítulo 1, no versículo 3, só para a gente tirar algumas outras ênfases daquilo que Paulo está falando aqui. Olha só, 1:3 novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Então percebe que a questão da tribulação para Paulo aqui tem mais a ver com essa questão do reino espiritual, que realmente tenta paralisar aquilo que está sendo feito, avançando-se, né, no evangelho, na salvação das pessoas. Então ele diz assim, com a mesma tribulação que veio sobre Cristo, porque ele estava ali para cumprir o propósito da salvação, da mesma forma que ele que ele sofreu, que ele teve que padecer pela salvação da humanidade, nós temos que tomar a nossa parte nisso, nas nossas renúncias, na nossa cruz, né, que nós temos que carregar, que é praticamente a renúncia mesmo da nossa carne, das nossas atitudes carnais,
olhando para o nosso próximo com esse amor que o Evangelho pede para nós olharmos, avançando com essa pregação independente dos problemas que a gente pode ter no meio do caminho. Então Paulo está dizendo assim, essas tribulações são para consolação de alguns. Então, na verdade, quando eu sou atribulado pelo Evangelho, quando eu sofro afronta, quando algo tenta me parar e eu avanço e Deus vai nos dando vitória em Cristo Jesus, quando o reino espiritual ele se move em nosso favor, quando o próprio Deus vem em nosso favor e nos dá livramento e nos dá vitória dentro das circunstâncias, as pessoas vão sendo então também consoladas com isso. Então percebam que Paulo está dizendo assim, com todas as tribulações que eu tive, que a gente sabe que foram muitos naufrágios, muitos açoites, muitas prisões, Paulo está dizendo assim, com tudo isso que eu sofri, o que mais tem feito, o resultado dessas tribulações tem sido mais salvação. Então percebam que tem a ver com algo espiritual e não com algo simplesmente físico, não com algo natural. O que eu quero dizer para vocês é isso. Nós contarmos, de novo eu vou voltar para esse assunto que eu quero que você entenda isso. Nós contarmos para alguém, gente, que a gente está passando dificuldades financeiras naquele mês e que o Senhor trouxe condições para nós pagarmos as nossas dívidas, ainda que isso possa vir a ser um testemunho para alguém no sentido de perseverança, no sentido de crer que Deus ele é aquele que supre as nossas necessidades, sim, tudo isso é legítimo, mas não é disso que a Bíblia fala quando fala sobre tribulações. A Bíblia está falando de afronta, de opressão contra o império das trevas, contra realmente hostes espirituais que tentam parar a obra de Deus na nossa vida. Quando nós renunciamos à nossa carne todos os dias, isso vai sendo uma forma de nós demonstrarmos para as pessoas o quanto nós, mesmo atribulados, mesmo passando por tribulações, nós vamos avançando em Deus, desejando ser realmente cada dia mais parecido com Cristo. E através disso, as pessoas vão então sendo também consoladas, porque elas vão percebendo que a mesma dificuldade que eu tenho de mortificar minha carne, mas que eu tenho perseverado e tenho avançado e tenho conseguido, ela também vai ter essa capacidade. Então, o Evangelho passa a ser algo mais prático, de vivência, de vida espiritual, de vida no espírito, do que praticamente uma vida natural, né? No nosso dia a dia e contando essas coisas triviais. Eu não quero que vocês me entendam mal aqui no que eu tô querendo dizer, mas o que eu tô querendo dizer assim, que as coisas rotineiras não demonstram o verdadeiro poder do Evangelho na minha vida. Se eu não consigo mortificar minha carne, se eu não consigo ter uma vida espiritual, se eu não consigo ter uma vida no espírito, né? Se a minha vida não está sendo transformada cada dia mais à imagem de Cristo. Se os mesmos pecados que eu tinha quando eu me converti há alguns anos atrás, que não são poucos, eles continuam sendo recorrentes na minha vida hoje, então algo está errado na minha vida como cristão. E talvez isso tenha sido uma pedra de tropeço para que o Evangelho não chegue para outras pessoas, ou para que a minha vida não seja realmente esse exemplo de tribulação e de consolação para outras pessoas, ok? Então Paulo está dizendo assim, ainda que eu sofra tribulação, essa tribulação tem surtido o efeito desejado, que é consolar a outros. Se por causa da perseguição que eu tenho sofrido, pessoas têm sido alcançadas no Evangelho, então que eu seja então perseguido, que eu sofra essa perseguição para que as vidas sejam salvas. Então, a gente não quer passar por nenhum tipo de situação adversa pelo Evangelho, hoje no século 21. A gente quer ter uma vida extremamente tranquila, né? Para ser servo de Deus, então eu não posso ter nenhum tipo de problemas na minha vida, porque senão isso, eu nem quero ser cristão, na verdade, para muitas pessoas, né? Se for para ser cristão dessa forma, então eu nem quero. Então a gente precisa rever alguns
conceitos do cristianismo, do verdadeiro evangelho que Paulo está mostrando aqui para nós, para que a gente comece a viver essa vida de Deus no nosso dia a dia, mortificando a nossa carne, o fruto do Espírito aparecendo, para que realmente essas tribulações que são consoladas pelo próprio Deus da consolação venha sobre nós e outras vidas possam ver que viver o evangelho, viver essa mortificação vale a pena, porque outras vidas vão sendo alcançadas pelo poder de Deus operando na nossa vida. Segundo a maioria dos cristãos aí, de quando eu me converti, a gente ouvia muito isso, né? As pessoas não querem mais pagar o preço, né? Eu não gosto desse termo não, mas isso fala de renúncia, né? Isso fala de entender que o evangelho vai trazer sobre a minha vida muitas renúncias. Eu vou carregar muitas vezes a cruz de renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é fato, né? Isso entra em vários aspectos. Vamos continuar aqui? Ele então fala dos irmãos aqui, né, do início, sobre essa questão da esperança são esses irmãos. E aí, versículo 12 agora. Ele vai mudar um pouquinho o assunto aqui para nós. Versículo 12. Este é o nosso orgulho. Aí ele vai falar o que é o orgulho dele. Olha o que é o orgulho de Paulo. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que fui a fim de poupá-los, que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Aqui acaba o capítulo 1, a continuação, né, na verdade, do texto continua, mas eu vou parar aqui só para a gente ver. Paulo está dizendo que o orgulho dele a respeito dos irmãos de Corinto é a obra que foi feita ali. Paulo continua, gente, enfatizando de que esse chamado dele ao apostolado não tem a ver com uma vontade meramente dele, mas com realmente um chamado que vem de Deus. E ele se orgulha disso. Ainda que tudo isso que ele tenha passado durante esses anos como missionário, né, como apóstolo das nações ali, pregando o evangelho, tenha sido muito difícil. Mas ele tem um orgulho de olhar para as igrejas, olhar para o povo que foi alcançado e dizer: Jesus pôde me usar, mesmo que debaixo de tanta dificuldade, para alcançar essas vidas. E muitas foram alcançadas. E milhares de vidas foram salvas através da pregação de Paulo, através da vida de Silvano, de Timóteo, de Apolo e de tantos outros irmãos que estavam ali junto com Paulo durante essas viagens missionárias, né? O próprio Lucas,
que também faz o livro de Atos, depois o Evangelho de Lucas também, contando sobre essas viagens para nós ali no livro de Atos, mostra o quanto o poder de Deus foi manifesto. E Paulo está dizendo assim, eu queria que vocês também se orgulhassem disso que eu passei, porque isso denota que Cristo tem operado grandes coisas no nosso meio. Isso mostra que Cristo tem operado o seu poder em mim e em vocês. E nós devemos nos orgulhar do que Deus está fazendo através de nós e na vida daqueles que ele tem alcançado. Então Paulo está, de novo, gente, extremamente triste com essas divisões, com essas palavras, né, de afronta que ele tem sofrido por causa do seu apostolado. Infelizmente, muitos naquela época realmente se voltaram contra esse chamado de Paulo, porque achavam que ele realmente não era um dos apóstolos chamados por Cristo da primeira geração. Então não aceitavam ele com essa autoridade, né, que ele dizia ter como apóstolo, e achavam que ele era meramente mais um. E muitos, os historiadores contam, que muitos foram se levantando com muito mais filosofia, né, naquela época, porque nós estamos no Império ali, no Império Romano, mas numa região da Grécia, lembra? Nós estamos lá no sul ali, onde gregos, onde a cultura grega era muito forte. A própria cidade de Corinto, né, tinha lá os templos gregos, para muitos deuses, a gente viu isso lá em 1 Coríntios. Então, nós estamos falando de pessoas que foram se convertendo e que tinham muito mais inteligência intelectual do que Paulo. Então, esses inteligentes intelectualmente se diziam muito mais importantes dentro do contexto da igreja de Corinto do que o próprio apóstolo Paulo, ok? Ainda que esse homem tenha sido extremamente importante intelectualmente naquela época, porque Paulo falava muitas línguas, né, tinha todo o conhecimento rabínico, era fariseu. Então, no que diz respeito à palavra de Deus, Paulo estava totalmente capacitado para pregar o evangelho. Mas sempre tem aqueles que têm formações acadêmicas, que era o caso ali do pessoal da cidade de Corinto, que foram se convertendo e achavam que pela sua parte filosófica e intelectual, e também por causa da sua situação financeira, que tinham muitos ali, que tinham muitas posses, eles eram muito mais importantes do que Paulo. E Paulo então está dizendo que eles deveriam repensar isso. Esse primeiro capítulo aqui de 2 Coríntios, Paulo realmente está extremamente triste com aquilo que ele tem visto, que os irmãos têm desejado que ele não vá até Corinto, que ele não precisava ir, que existem outras pessoas ali mais importantes do que ele. Então ele está mostrando que ele queria muito estar com os irmãos ali, mas me parece que eles estão duvidando da palavra dele. Ele diz assim, eu nunca fui até vocês com duas palavras, sim e não. Por isso que ele usa o sim e o não aqui, nessa passagem. Nunca houve dúvida naquilo que eu falei. Minha palavra sempre era uma só. Então, quando eu preguei o evangelho para vocês, era uma palavra só que eu tinha. Todo o ensino que eu trouxe para vocês só tem uma verdade, não tem meia verdade, não tem dupla verdade. Só tem uma. Então, Paulo, ele nunca se envergonhava, né, daquilo que ele era, do chamado que ele tinha, do que ele estava passando por causa do evangelho, mas as pessoas duvidavam daquilo porque achavam que essa vida difícil de Paulo, essas muitas tribulações de Paulo, traziam para eles muitas vezes até vergonha. Vai saber, né, a vida difícil de Paulo, né, essas maneiras, né, com que Deus foi trabalhando na vida de Paulo. Ele diz assim, Paulo, quando eu te chamei, né, quando Deus, o Senhor Jesus chama Paulo no caminho para Damasco, ele diz, agora você vai saber o que é realmente padecer em favor do evangelho, né? Paulo precisava experimentar de toda a tribulação, como ele fala aqui no primeiro capítulo, que transbordou em Cristo. Cristo levou sobre si, gente, toda a nossa enfermidade, né? Todo o pecado estava sobre ele, então não havia beleza em Jesus, não havia formosura naquele homem que foi crucificado, né? Então, quando alguém olhava para Jesus, dizia assim, esse aí é o Filho de Deus? Esse aí é que vocês dizem que é o Messias?
Olha o estado desse homem, né? É isso que o próprio Isaías 53 fala, né? O próprio profeta profetizando a respeito de Cristo ali, totalmente desfigurado na cruz. E era essa a mensagem que se ouvia de muitos judeus ali em Jerusalém na crucificação de Jesus. Eu acredito que quando eles olham para Paulo, esses arrogantes dessa época estão vendo exatamente a mesma coisa. Queriam que se alguém se dissesse apóstolo, ou se alguém se dissesse de Cristo, então que essa pessoa tivesse uma vida abastada, que tivesse uma vida muito mais próspera, né? Que não passasse por dificuldades, que fosse muito mais bem visto pela sociedade. Mas geralmente não é isso que acontece, né? Infelizmente, aqueles que realmente falam a verdade tendem a ser muito mais perseguidos do que aqueles que vão se conformando com este mundo, né? A gente vê muito isso. Os cristãos que vão vivendo a sua vida conformados com este mundo, de acordo com o padrão do mundo, eles dificilmente sofrem algum tipo de represária. Agora, aqueles cristãos que realmente confrontam o pecado, aquelas pessoas que estão sempre falando, chamando a atenção dos cristãos para uma verdadeira vida em Deus, geralmente são sempre mal vistos e sofrem certa perseguição por conta da verdade que expressam, né? É isso que Paulo está falando aqui para nós. Então, vamos para capítulo 2, gente? A coisa vai começar a pegar um pouquinho mais para frente. Aqui é só uma introdução do livro, praticamente, né? Paulo está colocando a sua tristeza na carta para os irmãos ali de Corinto, porque ele queria estar com eles, mas não havia esse desejo por parte dos coríntios. Capítulo 2. Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Vocês estão vendo que a correção de Paulo, a carta está sendo escrita nesse momento com muita dor, com muitas lágrimas mesmo. Paulo está extremamente triste com toda essa situação que os irmãos de Corinto se deixaram levar por essas tantas divisões dentro do corpo de Cristo, por todos esses problemas que ele escreveu dentro da primeira carta e que me parece que já aqui na segunda carta não mudou muito. A igreja já estava em facções, a igreja já estava se dividindo e nós estamos falando do primeiro século, gente. Será que a carta de Paulo não é tão viva naquela época quanto é hoje, né? Quantas divisões no meio do corpo de Cristo pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas arrogâncias do ser humano em achar que ele é mais inteligente do que o outro, que ele tem mais capacidade do que o outro para liderar, que aquela pessoa que está sobre a minha vida não tem capacidade porque ela nem estudou, ela, né, não tem nenhum curso teológico, ou porque eu sou mais rico, então eu tenho mais capacidade de estar naquela posição, e tantas outras coisas que a gente vê dentro do corpo de Cristo, ok? Dentro da igreja, né? Num geral, Brasil e mundo, a gente vê a mesma situação. Versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos continuar aqui. No versículo 2 eu já vou falar sobre isso. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo,
e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Já vamos continuar. Então, percebem que Paulo está falando que ele libera perdão para aqueles que precisam ser perdoados, aqui do versículo 5 até o versículo 11. Há um anseio de Paulo para que a igreja, os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, ela se volte para o primeiro amor, para aquele início de tudo, para que eles entendam que o que Paulo fazia ali, ou o que Paulo desejava fazer junto deles, era continuar essa edificação daquele corpo. Era continuar o crescimento daqueles irmãos, daquela igreja que tinha sido plantada ali por ele. Paulo iniciou essa igreja ali, gente. O início de tudo foi através da vida de Paulo. E esses irmãos, infelizmente, não queriam mais nem saber da visita de Paulo, que quanto mais dos seus ensinos, quanto mais das suas correções. Eles queriam viver independente, né, com a sua liderança local e simplesmente isso, e pronto, e acabou. Eles eram autossuficientes. Mas Paulo está dizendo, se vocês perdoam, eu também perdoo. Se vocês desejam, né, o perdão, já está liberado. Então, Paulo está sempre abrindo o seu coração aqui no início dessa carta, mostrando o quanto ele deseja continuar ensinando e edificando essa igreja que está ali. E aí ele fala que agora ele sente falta de Tito, né? Ele está nessas viagens missionárias dele e agora ele chega em Troade. Se você olhar lá no mapinha, você vai perceber onde está um pouco acima, aliás, bem acima, né? Já está lá no norte, ele está lá em cima, na parte norte, na Macedônia, e ele chega em Troade e ele não encontra Tito, que muito provavelmente era para estar ali. Então ele se despede dos irmãos, que ele precisa saber o que está acontecendo com Tito, que tinha sido enviado por ele. E aí ele continua dizendo uma parte muito importante desse trecho da carta. Ele diz assim, ó, vamos voltar lá para o versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo ensina aqui para nós. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aí ele faz um paralelo. Ele está falando que nós somos o aroma de Cristo por onde quer que a gente passe. Então nós precisamos ter um perfume em nós. Nós precisamos exalar um perfume. Agora, qual perfume nós temos exalado? Por onde a gente passa, o que as pessoas têm sentido de nós? Qual é o perfume que nós temos transmitido, né? Por onde a gente passa, o que a gente tem exalado, o que as pessoas estão sentindo? Então, a palavra mesmo está explicando aqui para nós no versículo 16. Olha isso, versículo 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, os dois tipos de pessoas, eles recebem, eles conseguem sentir o cheiro em nós, ok? Tanto aqueles que estão sendo salvos, quanto aqueles que estão perecendo, aqueles que estão em caminho de morte. Eles conseguem sentir o cheiro que nós exalamos. Aí 16, para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então Paulo está dizendo assim, qual cheiro as pessoas estão sentindo de você? O que você tem exalado? O que tem saído da tua vida? Porque se você está só exalando um cheiro de vida, vamos dizer assim, muito provavelmente você talvez não está mortificando a sua vida todos os dias. Porque ao mesmo tempo que a gente vai exalar vida para aqueles que estão sendo salvos, a gente precisa exalar morte também.
Por quê? Porque, na verdade, quando nós renunciamos à nossa carne, quando nós renunciamos o nosso eu, existe uma mortificação da carne que também cheira um pouco estranho para a maioria das pessoas. E é isso que Paulo está falando. Ao mesmo tempo que para aqueles que estão sendo salvos, o nosso cheiro é vida, porque elas estão entendendo a mortificação da nossa carne, elas estão entendendo o evangelho de Deus sendo realmente pregado por nós e vivido por nós. Para outras pessoas parece que não faz diferença nenhuma, porque não existe uma vida diferente em nós, não existe uma mortificação de vida em nós, a nossa vida parece igual a de todo mundo. Então Paulo está dizendo assim, mas quem está capacitado para tanto? Né? Tipo assim, nós precisamos ter esse duplo aroma em nós, mas de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o perfume vai ser exalado. Jesus, no momento em que ele está sendo crucificado, qual era o perfume que estava exalando de Cristo? O embalsamento que Maria tinha feito sobre ele, né? Muito provavelmente aquele cheiro, daquele perfume, mesmo diante de todo aquele sofrimento antes da cruz, aquele perfume serviu para que o corpo de Cristo não cheirasse mal, né? E mesmo diante da morte, havia um cheiro de vida, havia um cheiro, um perfume maravilhoso exalando de Jesus. Mas esse perfume estava sendo exalado para quem? Para quem estava entendendo o que estava acontecendo. Mas para quem não estava entendendo o que estava acontecendo ali com Jesus, para aqueles que estavam se alegrando com aquela morte, provavelmente nem sentindo o cheiro estavam. Então, a gente, ao mesmo tempo que nós precisamos exalar vida através da nossa renúncia, da nossa mortificação, a gente vai exalar morte também, porque a nossa vida não vai ser só a vida que nós queremos viver, Paulo está dizendo. Precisa ter esse misto de aroma de Cristo. Cristo foi crucificado e ele cheirou mal, mas por causa da morte, por causa do pecado que estava sobre ele. Então a mortificação da nossa carne, ela não vai cheirar muito bem não, na hora que a gente chegar perto das pessoas. Porque quando nós confrontamos o pecado, ela geralmente gera um incômodo, né? Gera algo que as pessoas não estão muito acostumadas. Então Paulo tem nos chamado a esse paralelo, né, de cheiros, cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros. Paulo está nos chamando a esse entendimento de que viver o evangelho, viver uma vida como igreja, vai fazer esse paralelo acontecer. A igreja de Corinto, ela não estava nesse momento compreendendo o que era ser igreja, o que era realmente mortificar as obras da carne, viver uma vida no padrão do Espírito, ainda que eles estavam cheios de dons, cheios do poder de Deus, né? Segundo o padrão que eles estavam vivendo ali. Paulo está dizendo, irmãos, nós precisamos rever tantas coisas, nós precisamos nos atentar para tantas coisas, que é o que vocês talvez não estão conseguindo compreender ainda. Essa segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver esse início de Paulo justamente tentando fazer essa igreja compreender por que ele estava ainda, né, se comunicando com eles, tentando trazer à tona o primeiro amor, aquele início de tudo, para que eles pensassem a respeito do que eles estavam vivendo como cristianismo ali na igreja. Então, a gente vê no início dessa carta um pesar mesmo, é uma carta pesada, é uma carta dura, a princípio aqui no capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 4 mais ou menos, a gente vai ainda sentir esse pesar. Depois ele continua trazendo aqueles ensinos como sempre, né? Trazendo algumas correções que ele precisava corrigir na vida da igreja de Corinto e que traz para nós então esse despertar, essa reflexão. Será que eu não tenho vivido como igreja nesse momento da história, nesse momento talvez muito parecido, pensando em mim mesmo,
desprezando a sabedoria daqueles que estão tentando me ensinar, desprezando o conhecimento de outros que têm mais tempo na caminhada, desprezando a pregação do evangelho para todas as pessoas, para que elas sejam alcançadas, e mesmo que debaixo de algumas tribulações, por causa dessa minha ênfase em pregar o evangelho, que eu continue pregando para que mais pessoas sejam salvas. Paulo não se importava com aquilo que ele tivesse que passar em prol de pregar para 1, 2, 10, 100, 1000, quantas pessoas fossem possíveis ele alcançar durante a sua trajetória missionária. As 3 viagens missionárias de Paulo, a ênfase era alcançar o maior número de pessoas para o evangelho. Ainda que ele tivesse que passar por qualquer situação, isso era justamente a menor parte em tudo isso, né? Paulo não se importava. Ele, nas cartas que a gente vai ver lá na frente, Filipenses, Colossenses, mas principalmente Filipenses, que todo mundo fala que é a carta da alegria, né? Nós estamos diante de um Paulo sofrendo nesse momento prisão, cada dia menos, né? Livre para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas ele diz, mesmo em cadeias, né? Se eu conseguir chegar de alguma maneira às vidas, através do meu testemunho, através das cartas que eu escrevo, já está muito bom. Qual é a nossa alegria hoje, né? De estar diante de Deus, de pregar o evangelho para as pessoas, né? O que tem sido a nossa alegria? Será que nós temos tido alegria, né? Amém, irmãos? Semana que vem a gente continua. Muito provavelmente a carta de 2 Coríntios a gente vai conseguir caminhar um pouquinho mais rápido do que a primeira, porque praticamente Paulo ele vai só consolidando alguns ensinos que ele trouxe já na primeira carta, e em nome de Jesus a gente vai conseguir avançar aqui no nosso ensino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém quer orar para a gente terminar aqui? Vamos orar para a gente terminar? Amém? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento.